E aí, meus amigos, como vocês estão? Preparados? Preparados, animados? Eu confesso que eu tô animado. Já é bem tarde, mas eu tô animado. Não se deixe levar pelo gato ali atrás para tirar a atenção de vocês, porque o assunto hoje parece simples, porque nós vamos tratar de dois, na verdade, três artigos do nosso Código Penal. Mas esses artigos eles têm uma influência muito grande em muita coisa do dia a dia do policial, principalmente nas provas que forem analisadas as peças práticas, porque cabem algumas pegadinhas em relação ao concurso de pessoas, né? Muitas vezes a gente atribui uma conduta a um que deveria atribuir a outro e os examinadores eles fazem uso disso para confundir o concurseiro, não é? E tem muita nomenclatura, tanto doutrinária e nacional quanto doutrinária que foi importada, né, por alguns examinadores que acabam confundindo na primeira fase. Então é um tema um pouquinho espinhoso. Nós vamos debater aí o artigo 29, o artigo 30 e um pouco do artigo 13, tá certo? Que tem influência direta nesses outros dois. Então, vamos lá começar. Vocês estão preparados? Animados? Caneta e papel na mão? Vamos lá. Concurso de pessoas. Estamos preparados? Estamos animados? Caneta e papel na mão? Vamos lá. Concurso de pessoas. E mais para frente eu vou dizer o porquê o correto é a nomenclatura concurso de pessoas, tá certo? Pessoal, as infrações penais, né, uma infração penal, na grande maioria das vezes, ela é obra de uma só pessoa. Os artigos eles foram feitos e confeccionados, direcionados para o cometimento de uma só pessoa como autor. Só que, no entanto, há casos que várias pessoas se reúnem, elas reúnem esforços, né? Sejam de ordem material ou de ordem intelectual, com o objetivo de praticar o mesmo delito. E, como regra, os crimes eles podem ser praticados por uma só pessoa ou por várias pessoas, seja em coautoria ou em participação. Esses delitos que podem ser praticados por uma pessoa, por várias pessoas, em coautoria ou participação, a doutrina dá algumas nomenclaturas a eles. Uma delas é delitos unissubjetivos. Outros preferem chamar de monossubjetivos ou de concurso material. Tem doutrinadores que importam algumas nomenclaturas de direito internacional. Eu vi pouquíssimos, mas chamam de delitos unipessoais. Outros delitos, contudo, galera, só podem ser cometidos por várias pessoas reunidas. São os casos em que a pluralidade dos sujeitos ativos, né, aparece como condição para a existência do ilícito penal. O verbo núcleo do tipo, ele traz essa condição que se faz necessário mais de um agente para o cometimento desse delito. E esses crimes eles têm uma nomenclatura também. Eles se chamam plurissubjetivos, de concurso necessário, ou ainda de tipo pluripessoais, aproveitando aquela nomenclatura de direito estrangeiro aqui que eu mencionei para você. Nesse caso, galera, é importante frisar que não se fala em coautoria ou participação nesses delitos, porque todos os concorrentes são considerados autores do tipo penal.
Em delitos plurissubjetivos, que existe essa necessidade de mais de um autor, entenda que não se fala em coautoria ou participação, tá? Pelo fato do que eu acabei de explicar, todos os concorrentes eles são considerados autores do tipo penal a eles imputado. Então, bom, como nada é simples, dentro dessa nomenclatura de delitos plurissubjetivos, a doutrina ainda divide em crimes plurissubjetivos de condutas paralelas, se a ação de todos os concorrentes se dirigirem a uma consecução do mesmo resultado naturalístico. Ou seja, crimes plurissubjetivos de condutas paralelas. A execução do resultado naturalístico vai ser destinada a um mesmo fim. Para exemplificar isso, a gente tem o artigo 288 do Código Penal, a associação criminosa, onde é o conluio, né, dos associados para o cometimento de um ou mais crimes de ordem específica. As atividades dos indivíduos, elas são concorrentes. Vocês entenderam? Bom, também temos os delitos plurissubjetivos de condutas convergentes. Então, quando as condutas elas são distintas, mas convergem para a prática do delito. Ou seja, não são as mesmas condutas como na associação criminosa, que elas são destinadas ao mesmo fim. Mas nesse caso elas convergem, elas são distintas entre os coautores e os partícipes, mas elas vão se destinar ao mesmo fim, elas convergem, né, para a prática do delito, para o resultado naturalístico. A doutrina sempre cita como exemplo o artigo 235 do Código Penal, que é o crime de bigamia. No crime de bigamia, há o bígamo que viola o dever matrimonial e aquele que é o seu parceiro sexual que, sabendo da infidelidade do outro, claro, óbvio, se ele também não for casado, ele concorda com a prática delituosa. Então, as condutas elas convergem para um resultado naturalístico, tá? E dentro, mais uma nomenclatura dentro dos delitos plurissubjetivos são os delitos plurissubjetivos de condutas contrapostas, que são quando as condutas são realizadas em sentido opostos entre si. Mas, no final das contas, elas acabam atingindo o mesmo resultado naturalístico. Um exemplo disso é o artigo 137 do Código Penal, o crime de rixa, onde os agressores, não é os rixosos, como a doutrina gosta de chamar, eles se agridem mutuamente. Então vai haver essa agressão mútua entre os indivíduos e são condutas contrapostas, porque um vai agredir o outro, mas o resultado final naturalístico é o mesmo, é o crime de rixa. Vamos partir agora para um conceito de concurso de pessoas. Caneta e papel na mão, galera. Só uma ressalva. Parece muito abstrato, né? Eu falar essas nomenclaturas e os tipos de conduta. Mas na hora de uma peça prática, na hora de você, que o examinador ele dá aquele texto enorme para ti e você tem que delimitar a conduta de cada indivíduo para dizer se ora um é partícipe, ora o outro é coautor, isso dificulta. Então você precisa aprender esses conceitos. E a gente vai desenvolver esses conceitos aqui com vocês
eu vou explicar e vou trazer a maneira que o desculpa, que o examinador acaba pedindo na prova. Então vamos lá, pega a caneta e o papel na mão. Conceito de concurso de pessoas. Bom, trata-se de cooperação desenvolvida por mais de uma pessoa para o cometimento de uma infração penal. Chama-se ainda, em sentido lato, coautoria, participação, concurso de delinquentes, concurso de agentes, cumplicidade. Entender? Então, não se assuste quando cair esse tipo de nomenclatura na prova. Em sentido lato, coautoria, participação, concurso de delinquentes, concurso de agentes, cumplicidade. Isso vai de cada doutrinador que prefere dar o seu, vamos dizer assim, deixar a sua marca na obra que ele escreve. Mas no fim das contas é tudo mesmo. Tecnicamente, eu vou explicar mais para frente para vocês o porquê o correto é falar concurso de pessoas. O tema cooperação delitiva, ele sempre gerou intenso debate na doutrina. Porque antes da reforma feita no nosso Código Penal em 1984, era chamado tudo de coautoria. Então não tinha essa diferenciação. Vocês têm que entender que o direito ele evolui com o tempo e assim, surgem novos crimes, as condutas elas vão mudando, então se faz necessário essas alterações. À época era normal chamar de coautoria, então colocava todo mundo no mesmo saco, né? E por isso surgiram teorias que a gente vai mencionar aqui. Hoje, galera, contudo, é uma forma mais técnica a gente tratar o tema como concurso de pessoas, mas há quem prefira a denominação concurso de agentes. Como eu disse, o porquê que é mais técnico a gente falar concurso de pessoas? Porque quando a gente fala concurso de agentes, note-se, agentes vem do verbo agir. Então, galera, essa nomenclatura, se for analisada de forma técnica, somente vai aceitar como possível os crimes comissivos. Vai deixar de lado que pode haver crimes como de concurso de omitentes. Então, no caso de algum crime que várias pessoas se omitem, nos crimes que admitem a omissão, se você tratar como concurso de agentes, tecnicamente você deixa de fora os crimes omissivos, abordando somente os crimes comissivos. Isso é uma questão de banca oral, tá certo? Às vezes vão lhe perguntar, mas por que concurso de agentes? Você já tem a resposta. Fala assim, agentes, tecnicamente, Vossa Excelência, está errado porque não abordaria e não abarcaria os crimes omissivos ou aqueles crimes cometidos em conluio por omissão. Bom, dando prosseguimento, a gente vai falar da teoria pluralista, também chamada de cumplicidade do delito ou de autonomia da cumplicidade, que nada mais é que havendo uma pluralidade de agentes com diversidade de condutas, mas que acaba provocando somente um resultado. Nesse caso, cada agente responde por um delito. Trata-se, no caso, do chamado delito de concurso. São vários delitos ligados por uma relação de causalidade. Então, a gente deve atribuir a cada agente um delito distinto, segundo essa teoria. Como eu disse que a gente adota a teoria monista mitigada, como exceção, o nosso Código Penal adota essa teoria ao disciplinar, por exemplo, o crime de aborto, né? Artigo 124, provocar aborto em si mesma ou consentir que o outro lhe provoque.
a gente tem em consequência o artigo 126, provocar aborto com o consentimento da gestante. Então é uma exceção pluralista à teoria monista, fazendo com que a gestante permita a prática do aborto em si e responda como incurso no artigo 124 do Código Penal, enquanto que o agente provocador do aborto, em lugar de ser coautor dessa infração, ele vai responder como incurso no artigo 126 do mesmo Código. São condutas da mesma natureza que, se não houvesse delitos autônomos, aquele provocador do aborto ele seria coautor. Mas como o Código prevê essa exceção pluralista à teoria monista, cada um vai responder por um delito distinto. Essa exceção também se aplica no contexto da corrupção ativa e da corrupção ativa, no artigo 333 e 317 do Código Penal. E também da bigamia, como já foi mencionado no 235 caput, parágrafo 1º. Então, posto isso, agora a gente vai analisar as teorias do concurso de pessoas. Há primordialmente 3 teorias que cuidam desse assunto. A teoria unitária, também chamada de monista ou monística, que trata que, havendo uma pluralidade de agentes com diversidade de condutas, mas provocando-se apenas um resultado, há somente um delito. Então, nesse caso, portanto, todos os que tomam parte na infração penal cometem idêntico crime. Ou seja, vai atribuir um crime só a todos os concorrentes. Todos os indivíduos que praticarem ou participarem da conduta delituosa, a eles vão ser atribuído esse delito. Coloca-se tudo dentro do mesmo saco. Essa teoria é adotada como regra pelo nosso Código Penal, galera. É adotada como regra, eu falo assim porque tecnicamente a gente adota a teoria monista mitigada, porque existem exceções à teoria monista. Para exemplificar para vocês, assim, um exemplo plausível, principalmente aqui na cidade de São Paulo. A gente pode citar o caso, vamos dizer, de um latrocínio. Um latrocínio no trânsito, onde 2 indivíduos chegam numa moto, coisa que raramente acontece aqui em São Paulo, né? O garupa, ele desce armado, pratica o latrocínio, ele que está empunhando a arma, ele efetua o disparo de arma de fogo, e enquanto o outro indivíduo que fica no piloto, né, que a gente fala aqui em São Paulo, um jargão policial, que fica no cavalo, né, ele está ciente de tudo, mas ele somente fica ali em cima da moto para auxiliar na fuga. Então, nesse caso, os 2 vão responder pelo latrocínio, pela teoria monista. Eu acho que ficou bem claro, né? Você percebe que, em que pese o outro indivíduo não ter executado o verbo núcleo do tipo matar alguém, ele, de certa forma, estava agindo ciente da situação, isso é importante dizer, ali para auxiliar na fuga. Então ele vai responder também pelo latrocínio. É importante a gente mencionar, como eu disse, de alguns artigos que a gente está tratando aqui. A gente está tratando basicamente do artigo 29, vai aparecer na tela aí para vocês, do artigo 30, 29 dos seus parágrafos do artigo 30,
Essa teoria monista, ela possui uma correlação com a teoria da equivalência dos antecedentes previstas no artigo 13 do nosso Código Penal, segundo o qual se considera causador do resultado todo aquele que de qualquer forma tenha contribuído, ainda que de forma mínima, para sua execução. Então, galera, em suma, a infração ela se considera produto da conduta de cada um, independente do ato praticado individualmente, desde que tenha contribuído para o resultado. Espero que isso tenha ficado claro para vocês. Bom, vamos para a terceira teoria. Teoria dualista. A teoria dualista, galera. Havendo pluralidade de agentes com diversidade de condutas causando um só resultado, a gente deve separar os coautores que praticam um delito e os partícipes que cometem outro delito. Deve haver dois crimes diferentes a serem imputados. Um delito vai ser imputado aos autores e outro delito aos partícipes. Deve necessariamente haver uma pluralidade de agentes, com diversidade de condutas, mas que acabam provocando somente o resultado. Então, nesse caso, cada agente responde por um delito separado. Os autores vão responder por um, e os partícipes por outros. Aqui a gente trata do chamado delito de concurso. Vários delitos ligados por uma relação única de causalidade. É importante a gente frisar que essa teoria não foi adotada pela nossa legislação. Muito embora possa afirmar que o artigo 29, parágrafo 1º, que trata da participação de menor importância, dá uma solução meio que semelhante ao que apregou essa teoria, né? Mas não é. O nosso código não adotou a teoria dualista. A participação de menor importância e a cooperação dolosamente distinta, muito embora pareça o que apregou essa teoria, não foi adotada. Mas e na hora da prova, professor, como que eu faço para identificar o concurso de pessoas? Para isso, a doutrina traz alguns requisitos. O primeiro e mais claro deles, e óbvio, é a pluralidade de agentes, né? Que no caso trata-se da múltipla concorrência de comportamentos praticados por duas ou mais pessoas. Ou seja, múltipla concorrência de comportamentos praticados por duas ou mais pessoas. É o primeiro requisito. Mas atenção, galera. A gente só pode falar em concurso de pessoas se mais de um indivíduo realizou comportamento penalmente relevante que produziu riscos proibidos a bens jurídicos penalmente relevantes. Aqui a gente está tratando de um assunto que chama-se princípio da fragmentaridade. O direito penal ele só se preocupa com os riscos proibidos a bens penalmente relevantes. Se forem bens que não são penalmente relevantes, vão ser tratados por outros ramos do direito. Tá certo? Bom, dando prosseguimento. Segundo requisito, relevância causal da conduta. O que isso quer dizer? Uma relevância causal da conduta. A ação ou omissão de cada um dos partícipes deve apresentar relevância causal na produção do resultado naturalístico. Se a ação ou omissão na conduta não apresentar nenhum tipo de relevância na produção do resultado, está descartado o concurso de pessoas, tá?
mas esse requisito ele só pode ser aferido nos delitos materiais ou de resultado. Isso é importante. Uma vez que nos delitos formais ou de mera conduta, que não se exige qualquer liame entre a conduta do agente e o resultado naturalístico produzido, a gente não pode aferir esse requisito, tá? Parece complicado, mas não é. Eu vou exemplificar para vocês. Por exemplo, se um indivíduo quer contribuir em um homicídio e auxilia materialmente emprestando uma arma de fogo ou uma faca, vamos supor uma arma letal, e essa arma não foi utilizada, e esse indivíduo também não influenciou de certa maneira psicológica o agente, a gente não pode falar que ele vai responder pelo delito. Em que pese ele ter emprestado a arma, sabedor que o outro indivíduo iria praticar um homicídio, mas essa arma não foi utilizada e esse indivíduo ele não instigou, ele não auxiliou psicologicamente o outro indivíduo para a prática do homicídio, a ele essa conduta não pode ser atribuída, tá certo? Talvez, se houver algum tipo penal autônomo em relação a essa conduta, ele vai responder em relação a esse tipo penal. Mas em relação ao homicídio, a gente não pode atribuir um homicídio a esse indivíduo pela falta desse liame, tá certo? E aqui também é importante frisar que o comportamento do indivíduo ele deve passar pelo crivo da imputação objetiva. Ou seja, a gente deve analisar se a conduta produziu os riscos permitidos. Isso já é uma doutrina mais nova, né? A gente vai tratar mais para frente da teoria da imputação objetiva, mas aqui já é importante você analisar se o risco causado ele é um risco permitido ou ele é um risco que não é permitido. Vamos dar mais um exemplo? Tá bom. É um exemplo que, assim, o professor Renato Brasileiro ele dava, só que ele dava com relação a peixes, né? Eu vou mudar um pouquinho o exemplo para colocar a minha contribuição para isso aí, tá certo? Então a gente não pode punir, por exemplo, um leiteiro por homicídio que vai vender leite para uma pessoa, mesmo essa falando quando vai comprar o leite que vai colocar veneno no leite para matar a sogra. Você vender leite para alguém não é uma conduta proibitiva, não gera um risco proibido. No caso da imputação objetiva que o professor Renato Brasileiro ele exemplificava, ele falou assim: eu quero muito matar minha sogra, então eu vou comprar um peixe com várias espinhas, porque talvez no momento que ela for comer, ela engasgue e morra. Bom, você comprar o peixe e dar para alguém não é um risco proibido, né? É um risco permitido. O terceiro requisito, galera, é o vínculo subjetivo. Aqui a gente verifica se os concorrentes possuem algum vínculo subjetivo entre si. E, isso é de suma importância, né? Porque se não for analisado se há esse vínculo subjetivo entre os indivíduos, a gente vai estar diante de uma responsabilidade penal objetiva. E isso vai de encontro ao princípio da culpabilidade, que a gente já tratou em outros vídeos no meu canal, né? Então a gente pode dar como exemplo dois amigos que vão a uma partida de futebol. Eles vão de carona, um é o dono do carro, o outro é o passageiro. E o passageiro, por negligência, esquece de trancar a porta do seu lado do veículo.
o veículo ele vem a ser furtado. Então, nesse caso, a gente não pode analisar, não pode imputar o furto a esse indivíduo que esqueceu a porta do carro aberta, né? Se a gente não analisar esse vínculo subjetivo, um amigo iria responder pelo furto, pois ele facilitou a conduta do furtador, né? E então, no caso em apreço, a ele é atribuída uma conduta de total ausência de liame subjetivo entre o ato e a atitude do meliante. Não houve um liame subjetivo entre deixar a porta aberta por esquecer e a atitude do indivíduo que foi lá e furtou o carro pela facilidade de encontrar a porta aberta. O quarto requisito é a colaboração. Um dos requisitos mais importantes, né? A colaboração material ou moral, anterior ao fato. Isso é muito importante. A colaboração material ou moral, ela tem que ser anterior à consumação do fato. Isso é deveras importante, a gente analisar esse requisito, sendo fundamental que os concorrentes eles tenham se mancomunado anteriormente à prática do delito. Isso porque, uma vez completada a ação delituosa, qualquer colaboração passará a ser considerado um delito novo ou autônomo, né, caso seja passível de punição. Então, se porventura isso ocorreu depois, vai ser a ele atribuído um outro delito. Então essa colaboração ou moral ou material, ela tem que ser anterior. No caso do que a gente está destrinchando aqui do concurso de pessoas. Então, desse modo, todos os agentes responderão pelo mesmo crime na medida da sua culpabilidade, segundo a teoria monista, como já disse, adotada pelo nosso Código Penal. Então, agora, vocês já sabedores dos requisitos necessários para a gente identificar o concurso de pessoas, a gente vai ter que falar a distinção entre coautoria e participação. Então, eu vou fazer uma breve análise histórica para vocês se inteirarem e entenderem o porquê de que e as nomenclaturas que normalmente caem em primeira fase. Tá certo? No início, o nosso Código Penal de 1940, ele equiparou os vários agentes do crime, colocando tudo num bojo só. Eu já falei isso antes, ele não fazendo a distinção entre coautor e partícipe. Então, no caso, podia o juiz aplicar igualmente a pena para todos, o que é denominada teoria subjetiva, ou seja, adotado um conceito extensivo ou amplo, como gostam de denominar alguns examinadores, de autor. Então, todos aqueles que praticavam de alguma forma, executando o verbo núcleo do tipo com maior ou menor grau, era tratado como autor. Então, tratando como autor todo aquele que concorre para o crime como autor, mostrando suficiente a relevância causal e o vínculo psicológico. Bastava que o juiz ele demonstrasse a concorrência de resultados, a relevância de cada conduta e o vínculo psicológico. Pronto, é considerado autor. Isso em 1940. Passados o tempo, a doutrina começou a achar, principalmente a advocacia, que estava errado, né? A gente não pode tratar todo mundo de forma igual, mas, como eu disse, viola o princípio da culpabilidade. Então, coube a doutrina fazer a separação entre coautoria e participação.
Além do que a reforma, como eu já disse, de 84, possibilitou reconhecer essa distinção e é correta na sua exposição de motivos na parte final do artigo 29, né, em seus 2 parágrafos, que traz regras precisas que distinguem a autoria e a participação. Então, posto isso, assim prevaleceu o conceito restrito de autor, embora dentro dessa teoria, que é a teoria objetiva, existem 2 posicionamentos. O primeiro deles a gente chama de teoria formal, que nada mais é que o autor é quem realiza a figura típica e o partícipe é aquele que comete ações fora do tipo penal, fora do verbo núcleo do tipo, ficando praticamente impune se não fosse a regra de extensão do artigo 29 que eu já coloquei para vocês, que torna ele responsável. Atualmente é a concepção majoritária adotada, tá certo? Ficou muito abstrato, né? Ficou muito vago. Então eu vou mais uma vez exemplificar para vocês exemplo de prova. Bom, quem aponta o revólver exercendo a grave ameaça e quem subtrai os bens da vítima são coautores do roubo, enquanto o motorista do carro que aguarda para dar fuga aos agentes é o partícipe. Os 2 primeiros vão praticar o tipo do artigo 157 e o último vai praticar apenas a conduta auxiliar, né? Em segundo, a gente tem a teoria normativa, teoria do domínio do fato, teoria desenvolvida por Hans Welzel, que trata como autor não só aquele que realiza a figura típica, mas também quem tem o controle da ação típica dos demais, dividindo entre autor-executor, autor intelectual e autor imediato. No caso, o partícipe vai ser aquele que contribui para o delito alheio, mas sem realizar a figura típica, nem tampouco comandar a ação. Então, assim, exemplificando, pela teoria do domínio do fato, o chefe de um grupo de justiceiros que ordenou a execução de um indivíduo, bem como o agente que diretamente matou a vítima, são coautores. É uma teoria desenvolvida mais recentemente para tratar de organizações criminosas, né? Que existe uma estrutura hierarquizada de poder onde cada indivíduo possui uma atribuição, mas não necessariamente aquele indivíduo que matou, ele tinha o poder sobre a decisão também daquilo. Uma ordem que veio de cima. O poder estava de decisão de tirar uma vida estava acima dele. Então foi uma teoria desenvolvida para punir justamente esses indivíduos que não praticavam o verbo núcleo do tipo. Então é uma teoria que supra essa lacuna, né? Como eu disse, o direito ele evolui para abarcar novos tipos penais. Os critérios quanto à punição do partícipe para que seja punido, no Brasil vigora a teoria da acessoriedade limitada. Ou seja, é preciso apurar que o autor praticou um fato típico e antijurídico, pelo menos. Se faltar tipicidade ou ilicitude, não há cabimento de punir o partícipe. Então, assim, a opinião majoritária dos autores hoje no Brasil é que se adotou a teoria restritiva. Portanto, será autor aquele que praticar ação nuclear e coautores aqueles que cooperarem com a execução do delito. E partícipes, por fim, todas as pessoas que prestarem auxílio moral, induzindo ou instigando ou auxílio material. É importante aqui a gente mencionar que existem outras teorias a critério de curiosidade, como a teoria da acessoriedade extrema,
que exige para a punição do partícipe que o autor tenha praticado um fato típico, antijurídico e culpável, bem como a teoria da acessoriedade mínima, que exige só que o autor tenha praticado, que o partícipe tenha só praticado apenas um fato típico. Bom, vou ficando hoje por aqui, depois eu dou continuidade e vamos aprofundando a matéria e trazendo mais questões de prova.